Coisa linda. Gênesis 11, quem achou, diga amém. Amém. Maravilha. Vamos ler a partir do versículo 24 em diante. Quem está com a Bíblia aberta aí já achou, diga amém. Amém. Ó, preste muita atenção. Diz assim o texto. Viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. Presta muita atenção que genealogia confunde a cabeça. Vocês estão prestando atenção? Amém. Ó. Viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. Viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Terá 70 anos. Quantos anos viveu Terá, gente? 70. Pronto. E gerou Abrão, a Naor e a Arã. São estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, que é Abrão, tá, gente? Quando eu falar Abrão, você já sabe que eu estou falando do Abraão. Isso, vamos desligar essa chamada de vídeo aí que vai dar melhor. Vamos lá. Viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, a Naor e a Arã. São estas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e a Arã. Então vamos lá, ó. Terá gerou quem? Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Então vamos lá, eles estavam aonde primeiro? Em Ur dos Caldeus. E aí depois da morte de Arã, eles decidiram ir para outro lugar. Que lugar é esse? Então eles estavam saindo da terra de Ur dos Caldeus para ir a... Guarda isso. Mas quando chegaram em Arã, habitaram ali. Então eu vou te perguntar, eles habitaram aonde? Eles habitaram em Arã quando eles estavam indo a caminho de onde? Mas antes de tudo eles moravam aonde? Eita, vocês são muito ligadas. Continua o texto aqui comigo. E foram os dias de Terá 205 anos. Rapaz, é isso mesmo? Lê aí de novo. E foram os dias de Terá 205 anos. E tu acha que tu tá velha? E morreu Terá em Arã. Então responde aí para mim de acordo com a leitura. Terá morreu aonde? Continua comigo o versículo do capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. E te engrandecerei o nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. E tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Arã. E Abrão levou consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens e almas que haviam adquirido em Arã, e saíram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Diga amém por essa palavra. Amém. Ainda antes de sentar, eu quero que você olhe para quem está ao seu lado. Quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade para a nossa vida nesse ano de 2024. Quando eu disser 3, você vai dizer para quem está do seu lado assim, ó, você vai chegar lá. Você viu que eu não contei até 3 ainda, né? Alguém já te falou que tu sofre de ansiedade? Menina, eu falei quando eu disser 3. Eu vou contar de 1 a 3.
Quando eu disser 3, aí tu libera a palavra, que aí todo mundo fala junto. Quem entendeu, diga amém. Amém. No 3. 1, 2, 3. No 3, você vai olhar para essa mulher de Deus e vai dizer para ela, você vai chegar lá. Agora olhe para mim e entenda. Lá onde, Camila? Lá onde? No destino que Deus, não seus pais, não seus amigos, no destino que Deus designou para você. Posso ouvir um amém? Então prepara para dizer para essa mulher que 2024 é o ano que ela chega. Quando eu disser 3, você vai dizer para ela, você vai chegar lá. Esse ano não vai se findar com frustração, mas com realização. Isso que eu estou falando debaixo da autoridade do nome de Jesus. Não é o meu desejo para você, é a palavra que Deus confiou no meu coração para a sua vida nessa noite. No 3 você vai dizer a ela, você vai chegar lá, amém? É 1, prepara. É 2, você imposta a voz. 2,5, não fala rindo não, senão ela não vai acreditar não, fala sério. É 1, é 2, é 3, diga! Você vai, em nome de Jesus, você vai chegar lá. Você vai chegar no destino que Deus determinou para a tua família. Amém? Glória a Deus. Senta dando glória a Deus aí. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, glória. Vai falando com você mesma. Vai dizendo, eu vou chegar. Eu vou chegar. Deus vai me levar. Deus vai me levar lá. Vai falando com você mesma, porque o Espírito de Deus está aqui. Confirme essa palavra no seu coração. Subordine sua alma a essa palavra. Sujeite-se a ela aí agora. Diga, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Dezembro não vai terminar com frustração, não. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar. Deus vai me conduzir a um lugar de realizações. Não é um lugar de futilidade. Não é um lugar de vingança. Não, não, não. É um lugar de realização. Eu vou chegar lá e eu vou dizer, Deus me trouxe até aqui. Quando as pessoas quiserem se espelhar na minha história, eu estou falando de você mesmo. Quando as pessoas perguntarem para você, como é que você chegou aqui? Você vai contar um testemunho e você vai dizer, Deus me trouxe aqui. Deus disse que eu chegaria a este lugar. E Ele me trouxe a este lugar. Ele é fiel. Ele não mente. Para eu dar prosseguimento aqui, eu vou te dar um conselho, tá bom? Não é uma bronca não, é um conselho. Libere-se completamente. Ai, Camila, é que eu estou fazendo um ao vivo aqui para alguém. É que eu tenho que levar esse pedacinho dessa filmagem para alguém. Meu conselho para você é, grava tudo no seu coração. Sabe por quê? Se você leva um pedacinho, você vai ter que dedicar só 50% do que você tem aqui. Porque a gente não consegue, o cérebro não foi programado para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu não estou dizendo que você não é capaz de fazer, você é capaz. Pronto. Então você, não adianta, você vai acabar perdendo uma coisinha, porque tem hora que a câmera vai ficar torta, você vai ter que ajeitar. É nessa que tu ajeita que tu perde uma revelação. Aí você pensa, não tem problema, eu estou gravando, depois eu assisto. Irmão, se o ao vivo fosse igualzinho, é o presencial, a gente não precisava mais frequentar culto nenhum. Mas por que tinha gente até a última hora? Eu mesmo fui uma que fiz uma coisa que nunca fez. Mandei uma mensagem para minha secretária apelar com o Michele e falei, olha, pergunta se não tem mais uma cadeira. Porque tinha mais alguém querendo vir, certamente. Porque a gente sabe que tem coisas que só acontecem naquele momento. Né? Existem muitas outras que acontecem no online. Eu tenho certeza que tem pessoas que vão ser abençoadas agora. Porque está sendo transmitido, não é isso, pastora? E vai ficar lá no canal. Depois você pode até pegar, compartilhar, não é isso? Alguém vai receber em tempo real agora. Agora, por que é melhor você se ocupar em receber para você? Porque se você só grava um pedaço e não consegue receber na totalidade aqui o que você quer receber, você só vai conseguir compartilhar um percentual através de um pedacinho que você gravou. Agora, se tu te enche completamente do que Deus está derramando sobre a sua vida aqui, aonde você chegar, você alastra aquilo que Deus derramou sobre a sua vida. Mas para isso acontecer, não pode ser atenção de 50%. Tem que ser de 80% para cima. Quem entendeu, diga amém. É só um conselho para te aliviar desse fardo de ter que levar uma gravação para alguém.
Deixa os irmãos que já estão trabalhando ali o dia inteiro para isso. Deixa, eles já prepararam isso aí para a gente. Glória a Deus. Veja bem aqui, ó. Terá era pai de Abraão, Naor e Arã. 3 filhos ele teve, 3 filhos homens. Abraão, Naor e Arã. Abraão, o filho mais velho, Naor, o filho do meio, e Arã, o filho caçula. Filho caçula. Está todo mundo vivendo em família, e o texto diz que Abraão já conhecia Sarai, aquela Sara que Deus abriu o ventre. Só que até aquele momento ela era estéril. Arã se casou, também cedo, sendo filho caçula, e esse foi o primeiro que frutificou a descendência dentro da casa, gerando Ló. Lembra o Ló, sobrinho de Abraão? Que quando Deus manda Abraão sair da terra do seu pai, da casa da sua parentela, o texto diz que ele vai com Sarai, mas ele leva também Ló, seu sobrinho. Por que Abraão tem essa relação tão próxima com Ló, seu sobrinho? Porque, na verdade, Ló ficou órfão. E quem cuidou dele como se fosse não neto, mas como se fosse filho, foi o pai de Abraão, Terá. Porque normalmente é isso que acontece quando, infelizmente, o luto visita um filho. Você vê que você perde, alguém perde a esposa ou o esposo, torna-se viúvo ou viúva. Esse é o nome que se dá para quem perde um cônjuge. Você perde o seu pai ou a sua mãe, o nome que se dá é órfão. Você ficou órfão. Agora, qual é a nomenclatura que foi criada para quem perde um filho? Não tem. Não tem nome para isso. Porque isso é anticronológico. Não é natural pais sepultarem seus filhos. É por isso que esse é um tipo de dor que só quem passou sabe de fato que nível de dor é. E aí Terá vai passar por isso, o pai de Abraão vai passar por isso. E ele vai perder justamente o filho caçula. E talvez você pense, Camila, mas ele tinha 3 filhos, irmãos. A maior ignorância do mundo é você perguntar para alguém que sepultou um filho, quantos filhos ele ainda tem. Como se os outros filhos vivos compensassem a morte do filho que partiu. Você me desculpa, mas nunca faça isso, porque pode ter 10 filhos e todo filho é único. Todo filho é único. Então, sobretudo o caçula, que normalmente é quem mantém a alegria de maior convivência dentro da casa dos pais. Normalmente o filho caçula tem um tipo de tratamento diferente, não é porque o pai, ao contrário do que alguns filhos pensam, amam mais o caçula do que os outros. Não, não é, vou falar em defesa dos filhos e dos pais, agora falando aos caçulas. É porque o filho caçula, ele vai provar de um pai, de uma mãe, que às vezes o mais velho não provou, mais maduro, mais desenvolvido, mais paciente. Aí é por isso que os filhos mais velhos e do meio estão sempre dizendo, na minha época não era assim. Ah, se eu falasse assim com a senhora. E realmente é diferente, mas não é porque o filho é diferente, é porque o pai muda. Com o tempo ele vai ficando mais paciente, mais maduro, só que os filhos não conseguem compreender essa questão sobre os pais. Então eles acham que o pai está tratando diferente porque o filho é diferente. Não é, quem está diferente é o pai, é a mãe que muda, que melhora. Só que a gente, por ser filho mais velho ou do meio, é tão vingativo que a gente quer que ele também passe pelo processo de surra. A gente quer que ele também passe pelo processo de castigo. Agora você veja, olha a situação de Terá. O filho caçula, que certamente devia de ser o filho com mais fino trato, em razão do que eu acabei de explicar aqui para você, é também o filho que vai dar neto para Terá primeiro. Então, a minha mãe diz que neto é filho sem responsabilidade. Diz que é uma delícia. Você chega para minha mãe assim, eu tenho meus sobrinhos, ela tem seus netos, e aí a gente fala, mãe, como é que é ter neto? Ela diz, neto é filho com açúcar. Você não se ocupa com o processo educativo, você só se preocupa com o processo afetivo. Só quer amar, só quer beijar. Aí é aí que os pais dizem, tá estragando meus filhos. E ele diz, tô mesmo, porque quem tem que educar é você. O problema é seu, o que eu quero é desenvolver relacionamento com ele, não é assim? Minha mãe fala que é assim e eu vejo que é mesmo.
Então o que acontece? Olha a situação de Terá. Ele recebeu netos justamente do filho caçula. Ele está feliz ou não está? Porque já não basta ter os netos e ainda quem deu foi o filho caçula. Então pensa como é que ele está feliz. Só que o texto não diz porquê, mas infelizmente o luto bateu na casa de Terá e recolheu justamente Arã, o filho caçula. E Ló vai ser então criado pelo seu avô, não como se fosse seu neto, mas como se fosse... Porque é isso que acontece quando pais morrem cedo demais. São os avós que normalmente têm a guarda direta daquela criança se não tiver seu pai ou a sua mãe próxima. Então ele vai ser criado como se fosse filho. É daí que você vai compreender a dificuldade de Abraão sair da casa e se desvencilhar completamente da parentela. Ele deveria ter levado só Sara, mas ele também leva, porque depois que Terá morre, pai de Abraão, quem é que vai cuidar de Ló? Que é o filho mais velho. Então ele vai dar extensão àquela continuidade de cuidado. Abraão então, logo, consequentemente, por causa desse histórico que eu estou te contando, não vai educar Ló como se fosse seu sobrinho, mas vai cuidar de Ló como se fosse filho, porque Sara é estéril. Então é muito fácil dizer, Abraão não tinha que ter levado Ló. Não se corta laço familiar com profecia do dia para a noite. É um processo e Abraão passou dele, isso é natural. Dentro desse processo de luto, quando Terá, pai de Abraão, ainda é vivo, vamos falar do luto dele agora, ele vai ficar desnorteado, porque o luto é um processo, irmãos, e cada um tem um tempo e ele não é determinado pela psicologia. Porque cada pessoa é uma pessoa, cada perda é uma perda. E eu não sei por que insisto nesse tema, mas me parece que Deus vai visitar enlutadas nesta noite. E o texto diz que Terá, depois da morte de Arã, qual era o nome do filho que morreu? Arã. Grave isso e repita, por favor. Qual era o nome do filho que morreu? Arã. Depois da morte de Arã, Terá, devastado, porque aquele lugar é um lugar de memórias. Complete aí, aquele lugar é um lugar de... foi ali que ele deu os primeiros passos, foi ali que a mãe dele amamentava ele, foi aqui que ele nasceu, porque era assim. Naqueles dias eram assim. Então aquele lugar está recheado das memórias de Arã, seu filho caçula. Ter que vencer, estando naquele lugar é muito difícil. Então o que ele vai fazer? Ele vai mudar a sua geografia. Quando você não consegue vencer a memória da dor, você precisa alterar a sua geografia. Não é sobre fugir da dor, mas é sobre sair do lugar que ela te domina. Não adianta, a realidade é que tem algumas geografias, algumas casas, alguns núcleos familiares, alguns bairros, algumas pessoas, alguns lugares que eles trazem vivacidade à memória da dor. E certamente esse é o caso de Arã. Então o que Arã vai fazer? Ele vai ter uma ideia, Terá, esse é o caso de Terá, o pai dessa família. O que ele vai fazer? Uma mudança imediata e ele leva a família inteira. Ele diz, olha, nós vamos nos mudar, e ele tem uma ideia. Para onde nós vamos? Ele tem uma direção, ele tem um destino. Ele diz, nós vamos sair daqui e nós vamos para Canaã. A ideia dele é maravilhosa. Me parece que Canaã é um lugar de fato de habitação, é um lugar bom para começar de novo. Então ele reúne essa mudança com toda a sua família, com toda a sua casa, e ele aponta o destino. E esse destino é bom. E o texto diz que ele sai daquele lugar em direção a Canaã. Então preste atenção, ele tem uma direção e ele sabe como chegar. Guarde isso nessa noite. Ele tem uma direção, Canaã, e ele sabe como chegar. Faz a mudança, arruma tudo e vai com a família. Levou Abraão, levou Naor, levou a mulher de Naor, levou Sarai, levou todo mundo. Vai a família inteira. Vai a família inteira. Vamos sair da memória da dor, vamos mudar a nossa geografia, vamos começar de novo. A primeira coisa que Deus já está dizendo a alguém aqui é: não lute contra a geografia da dor. Seja humilde para se mudar dela. Existem pessoas que querem usar Deus, sua espiritualidade, o cristianismo e o evangelho como uma ferramenta sobrenatural para vencer coisas que não são vencidas no sobrenatural, mas no humano.
E na área humana, quem age é o humano, não é o divino. Mas o que me impede muitas vezes de ter coragem, de tomar a decisão de sair da geografia da dor? A ideia de que eu tenho que vencer tudo. A ideia de que ninguém me vence, mas eu preciso falar a verdade. Existem dores das quais você não está disposta a vencer agora. E o melhor que você pode fazer é ter humildade para admitir que você precisa sair de lá. Então eu estou dando uma direção clara a alguém aqui nessa noite, pela palavra de Deus. Se você está sob o domínio da dor, no lugar que você perdeu algo que não tem poder para recuperar, não lute com isso, saia deste lugar. Chega de se torturar. Chega de entregar a sua alma à caixa de memórias que deflagram a sua alma, que te tornam vulneráveis, que te destroem por dentro. Eu vou falar rasgado. Para de continuar seguindo as pessoas que ativam a memória da sua dor. Pare de continuar conversando no WhatsApp com pessoas que ativam a memória da sua dor. Pare de continuar visitando espaços que ativam a memória da sua dor. Porque que comumente nós, cristãos protestantes, não temos a cultura da visitação, da sepultura, da lápide, do cemitério. Não é por uma questão de pecado, é por uma questão inclusive de inteligência. Porque eu vou me manter no lugar que ativa a memória da minha dor. Deus está dizendo a alguém: eu estou abrindo um caminho novo. Agora, você precisa ter humildade. Humildade para admitir o que você não venceu, filha. Existem coisas que você não vence sendo orgulhosa. Você só vai vencer admitindo uma fraqueza. Existem coisas das quais nós queríamos poder dizer: eu venci. Mas existem coisas das quais eu não venci, mas eu não sou uma derrotada. Jesus venceu por mim. Então existem guerras que eu não posso e nem preciso guerrear. Você está me entendendo? Tem gente aqui que está habitando no ralo que suga a sua energia. Decaia, soia. E aí o que Terá vai fazer? Eu não julgo ele. Sinceramente, eu considero a atitude dele humilde e inteligente. Ele vai sair dali e ele tem esse destino, uma direção, e ele sabe como chegar. Mas eu preciso ser franca. Terá chega nesse lugar? Não, não chega. Ele não chega. Você leu comigo. Ele saiu, olha isso. Ele saiu de onde ele estava, lá para casa dos 70 anos, e um pouco mais à frente depois. Morreu com quantos? 205. Então diga para mim, ele teve tempo para chegar onde ele queria, sim ou não? Sim. Vamos falar a verdade, ele teve tempo para chegar onde ele queria, sim ou não? Sim. Mas ele chegou? Não. Chegou não. Agora, por que não chegou se sabia onde queria chegar? Por que não chegou se sabia que caminho percorrer para chegar lá? Não é porque não tinha tempo, não é porque não tinha direção, mas é porque não venceu a área da dor. Olha o que vai acontecer. Arruma as coisas e vai para Canaã. Caminho de Canaã, ele sabe como ir. Só que no caminho, olha que loucura, gente. No caminho, você leu comigo, no caminho, ele vai passar por uma região que carrega justamente o nome do filho que morreu. Qual era o nome do filho? Então, qual é o nome da região? Arã. Não é coincidência, preste atenção. Aonde Arã morreu e foi sepultado, versículo 32 do capítulo 11, foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em? Morreu Terá em Arã, mas ele queria chegar onde? No caminho. Não sei se viagem de um dia, não sei se viagem de 2 dias, não sei se depois de 1 mês, mas no caminho ele vai passar por uma região territorial que leva o nome do seu filho, Arã. E quando ele chega lá, aquele lugar deveria ser apenas lugar de passagem. Guarde isso, porque isso é muito importante. Aquele lugar deveria ser apenas um lugar de passagem. Só que ele vai armar as suas tendas lá. Ele vai desarmar a mudança lá. Eu tenho para mim que esse tipo de coisa, quando você tem destino e sabe onde quer chegar, não acontece do dia para a noite, acontece sutilmente. Acontece da seguinte maneira: não, vamos ficar aqui só essa noite.
Eu tenho para mim que é assim que acontece. Vamos ficar aqui só hoje? Não, agora que a gente já desarmou tudo, vamos ficar aqui só mais hoje. E só mais hoje. E só amanhã. Semana que vem a gente vai. No fim, ele morre lá. Ele viveu lá, ele foi enterrado lá. E ele tinha direção e um destino. E sabia como chegar lá, mas não chegou. Porque no meio do caminho, aquilo que ele quis deixar lá no passado, encontrou ele. Lá na frente. E aí você diz, Camila, de que adiantou sair de lá? Adiantou que ali ele estava tentando. E aonde ele errou? Ele errou num quesito onde nós também precisamos vigiar para não errar. Em que ele errou? Ele repousou no lugar que ele deveria apenas ter. A humildade que ele teve para sair da onde ele estava, faltou depois de ter conseguido sair de lá. Por que faltou? Porque quando você consegue sair de onde você pensou que jamais poderia sair, e aquilo aparece de novo na tua frente, você se sente mais forte. E você pensa, isso não me domina mais. Isso não é mais problema para mim. E o problema que você não sabe é que aquilo ainda é problema para você. Só que não é um problema enquanto você estiver caminhando. Quando você para, você vai perceber que existem vitórias que você só conquista enquanto caminha. Na hora que você para, você descobre áreas das quais você estava vencendo, mas ainda não havia vencido. Olha o que o salmista vai dizer num caminho de vitória para quem tem um destino. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Se ele diz que está chorando, é porque quem está andando não está feliz. Se ele diz que é porque está chorando, é porque quem está andando não está satisfeito. Significa que se está chorando, é porque quem está andando está em sofrimento. Mas olha o segredo: é possível chorar e andar. É possível estar triste e andar. É possível sofrer e andar. É possível ter depressão e andar. Camila, eu estou paralisada porque eu estou tomando remédio controlado porque eu tenho depressão. É exatamente isso. Você tem a depressão, mas não para de andar. Por quê? Porque a depressão não tem você. Enquanto você anda, ela não te tem. Enquanto você caminha, nada do que te faz sofrer tem o poder de te paralisar permanentemente. Pega na mão de uma mulher aí, porque eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande. Segure a mão dela e diga: dores antigas vão tentar te paralisar. Sacode ela e diz: 2024, você não morre nelas, você passa por elas. Vai passando, vai andando, vai chorando, vai sofrendo, mas vai caminhando, porque é aquele que leva a preciosa semente andando, andando e chorando. Oh glória! Voltará sem dúvida. Diga comigo assim, ó, sem dúvida. Sem dúvida. Ei. Sabe quem duvida? Quem para. Se tu der a louca. Camila, o que é dar a louca? Ah, você sabe o que é? Hoje mesmo você deu a louca. Você tinha vários motivos para não estar aqui. Várias questões lógicas, inclusive, para não estar aqui. Mas você falou, vou dar a louca. Vou me arrumar, vou meter a cinta, vou meter o salto, vou de tênis. Vou com escova, vou sem escova, vou de gel, eu sei lá. E eu vou. Tua vida está toda resolvida, tua casa está toda resolvida, todas as contas estão pagas, os desafios estão vencidos? Não. Mas é andando que eu vou pagando, Camila. É andando que eu vou vencendo. É me envolvendo que eu vou. Mas tu não está chorando, tô chorando e andando. É chorando e andando. Eu vou me arrumando chorando, daqui a pouco eu estou rindo, daqui a pouco eu paro de rir, eu choro de novo, mas eu vou. Você veio. Então tudo que o diabo quer, presta atenção, tudo que o diabo quer é te paralisar definitivamente. E de que maneira ele pode conseguir isso, Camila? De que maneira ele vai trabalhar contra a minha vida nesse mês de fevereiro ainda? Para que eu fique estagnada. De que maneira? Ele não vai aparecer de chifre, de rabo, não. Quase que eu falei, né? De cauda. Ele vai aparecer com ilusão. Porque a ilusão é a única coisa
capaz de parar alguém que sabe onde quer chegar. Só a ilusão é a armadilha perfeita para parar alguém que sabe onde quer chegar. Eu vou até usar uma aplicação aqui que só cabe para nós aqui. Só cabe no vocabulário português. Mas é só para você entender o que eu quero aplicar. Por exemplo, Canaã, Arã. A dicção tem a mesma terminologia, sim ou não? Sim. Parece, não parece? Só para essa irmã aí entender, faz assim para ela. Parece. Como é que o diabo faz para te parar? Te iludindo. Como é que ele te faz? Como é que ele faz para te iludir? Se tu é crente, se tu tem discernimento, é difícil. Você não é uma pessoa de fácil tentação. Para ele conseguir fazer o que ele quer com você, ele tem que te iludir. E qual é a maneira dele fazer isso? Ele coloca antecipadamente, ou seja, antes de você chegar no seu destino, algo que parece com o lugar que você quer chegar, que parece com o sonho que você quer realizar, que parece com o consolo que você queria ter. Só que, irmãos, a gente ouve isso desde criancinha, é verdade. Parece, mas não é. E tudo que parece, mas não é, não produz satisfação original. Só produz satisfação superficial. Arã era lugar de passagem. O que ele tinha que ter feito? Não poderia ter se subestimado. Se eu estou fugindo do que me controlava, eu não vou flertar com isso. Você está me entendendo? Agora, o que faz a gente flertar com isso? E agora eu não estou falando de Terá, eu estou falando de nós. O que nos faz flertar com o que ainda não vencemos? A lembrança do lugar que saímos faz a gente pensar que já é poderosa o suficiente para seguir sozinha. Agora, a realidade é que não é. A verdade é que tem coisas que você só está fazendo pelo poder do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, ele é a pessoa mais humilde, mais modesta que você vai conhecer na sua vida. Ele faz você querer coisas que ele quer para você como se você quisesse. Estou mentindo? Vou repetir. Ele faz você querer para você coisas que ele quer para você. E ele faz isso acontecer como se você quisesse. Aí você começa a se tornar capaz de coisas que não era. E ao invés de dizer, é o Espírito Santo, você começa a dizer, não é que eu aprendi mesmo? Não é que agora eu sei pregar? Não é que agora eu canto mesmo? Não é que eu tenho poder para expulsar demônio mesmo? E o Espírito Santo está olhando e está dizendo, menina, ele deveria ter passado por Arã, mas ficou lá. Não sei se um dia, 2, eu sei que no fim da vida ele acabou morrendo lá. E é isso que o diabo quer fazer com você. Ele vai antecipar um prévio falso cumprimento de promessa. Ele vai te fazer vislumbrar uma sensação semelhante com o que Deus tem para você. E no momento da dor, irmão, para quem está na seca, qualquer gota de água é fonte. É nessa que muita moça que esperou no Senhor casa errado. É nessa que muita mulher que está quase ganhando o coração do marido para Jesus, divorcia dele, daqui a pouco a outra vai lá e colhe os frutos da oração que é antiga. Plantou. Por quê? Porque ele vem trazendo a sensação de que está concluído. Mas você tem que lembrar que quando você conseguiu sair de onde você saiu, você sabia onde você queria chegar. E não era um lugar que se parece, não era Arã, era Canaã. Era Canaã. Agora presta atenção. Se Arã já é capaz de produzir em você uma sensação boa, imagina se você caminhar mais um pouco. E é isso que Deus está dizendo para algumas pessoas aqui como resposta clara. Imagina se você caminhar mais um pouco. Você já chegou até aqui, imagina se você insistir mais um pouco. Imagina se você orar mais um pouco. Imagina se você prosseguir mais um pouco. Ah, Camila, mas eu já estou esperando há 5 anos. Quem esperou 5 anos espera 6. O que é mais um ano? O que é mais um ano para
quem sabe aonde quer chegar. Eu vou falar como Deus está mandando em todas as áreas. Deus não quer te dar uma empresa que parece com a que Ele te prometeu. Deus quer te dar um lugar de realização, um lugar que é o que Ele te prometeu. Deus não quer te dar um homem que parece com o homem de Deus. Deus quer te dar um homem que vai ser mais crente do que você na tua caminhada. Deus está dizendo: eu não tenho um falso consolo para você. O que eu tenho para você é de verdade. Caminha mais um pouco. Não durma em Harã. Não arme tenda em Harã. Não tome chá em Harã. Não tome café em Harã. Não converse em Harã. Não faça amizades em Harã. Mete o pé daí. Você sabe onde você